Amados e queridos irmãos, paz do Senhor Jesus a todos vocês. É uma honra estar aqui mais uma vez junto com você, nessa oportunidade, para falarmos a respeito da nossa escola bíblica dominical. Eu sou seu irmão Caio César. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like, o seu dislike, deixe aí o seu comentário, a sua sugestão. Nós estamos aqui, afinal de contas, para aprendermos juntos e juntos crescermos no Senhor para a glória do nosso Deus. Queridos, nós estamos hoje iniciando a lição da Escola Bíblica CPAD, a lição de número 9, que recebe o tema Como vencer as oposições à obra de Deus. Lembrando que estamos diante de uma edição especial, lançada pela CPAD, agora nesse trimestre. Essa revista ela foi lançada no ano de 1993. Ela foi comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergstein, um grande homem de Deus que deixou aí um grande legado e a sua influência na teologia pentecostal. Eu estou aqui com a nossa revista original. Essa daqui é a revista original, lançada em 1993. De fato, vamos aprender muito nessa lição. Amém? Diz assim o texto áureo: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 37. A verdade prática diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior que todos os obstáculos que encontramos. Essa é a verdade que devemos praticá-la, a verdade prática. E eu inicio aqui o nosso estudo perguntando a você: de fato, você está depositando a sua confiança em Deus? Ou você está oscilante, cocheando entre decisões, entre pensamentos? Eu quero então incentivar você a continuar confiando no Senhor, a depositar a sua confiança no nosso Deus. Diz assim, aliás, eu não vou ler o texto, a leitura bíblica em classe, está escrito em Neemias capítulo 4, verso 8 ao 20, e 1 João capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, verso 5 também. Nós não vamos ler para que o nosso vídeo não fique muito extenso ou então enfadonho. Você pode ler na sua casa com a sua Bíblia ou então com a sua revista. A introdução diz: na lição de número 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas de ataque e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concretizar, ou seja, concluir a obra, aquilo que Deus tinha ortogado a eles. Queridos, quando nós nos dispusemos, nós deixamos a nossa vida à disposição, quando nós nos encorajamos e deixamos Deus, a nossa vida à disposição de Deus, imediatamente surgirá os opositores. E às vezes esses opositores, eles surgirão nem sempre enviados por Satanás. Nem sempre esses opositores surgirão porque o diabo os enviou ou porque o diabo está tentando nos destruir. Não. Falando nisso, eu lembro da história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Nós vamos perceber que Deus será a madre dela. A Bíblia diz, capítulo 1 de Samuel,
que Deus serra a madre de Ana. Deus foi o autor da situação que Ana vivia. E agora ela vive dentro da casa, provocada por Penina. Enfim, nós sabemos bem da história. E essa Penina, ela era uma rival de Ana. Então nós vemos então que é uma situação provocada por Deus. Se não tivesse Penina na vida de Ana, certamente Ana não pediria a Deus filho para que pudesse ser honrada diante daquela situação. Pensando nisso, eu digo a você que a situação promove dentro de nós o desejo de superar essa situação. Então agora nós vamos ver, pautado na revista, na lição de número 9, princípios que vão nos condicionar, que vão direcionar aqui a nossa vida para a solução desses problemas que enfrentamos. O primeiro tópico diz: qual a procedência destes ataques? O primeiro subtópico diz: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra, sim, os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Esse texto é muito famoso, Efésios capítulo 6, verso 12. Queridos, às vezes nós vamos pelejas e sabemos contra quem pelejar. É fato que as pessoas que surgirão para trazer até nós as dificuldades, ou seja, as barreiras, os problemas, as oposições relacionadas àquilo que o nosso Deus nos ortogou como responsabilidade para fazer, nem sempre essas pessoas também, como eu disse no início do vídeo, serão usadas pelo inimigo. Outrora, elas serão usadas pelo inimigo. Então nós precisamos de discernimento espiritual para saber quando é Deus promovendo a situação e quando Deus não está na situação. Então aqui o primeiro tópico faz uma revelação de que nós precisamos saber. Então nós sabendo agora, nós vamos entender que quando se trata de alguém que é usada pelo inimigo, nós precisamos lutar não contra a pessoa, mas sim contra aquilo que está por trás dela. Olha o que diz o tópico 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante da luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, primeiro, resistir no dia mau. Segundo, tendo feito, resistir no dia mau. Segundo, tendo feito tudo. Terceiro, primeiro nós vamos resistir, fazer tudo, ficar firmes. E aí então nós vamos desfrutar do triunfo. Mas primeiro nós precisamos resistir. A resistência, ela é uma característica de um crente forte. Veja, usamos aqui um provérbio popular que o homem é forte, mas a mulher é resistente. Eu lembro quando tivemos o nosso filho, eu e a minha esposa, eu mal conseguia segurar o nosso filho 5 minutos. E se necessário fosse, a minha esposa segurava a criança por um tempo muito prolongado. Eu tenho força, mas a minha esposa tem resistência. Então está aqui a identificação do que é resistir. É você permanecer. Olha só, você vai fazer tudo isso e ficar firme. Nós precisamos nos manter firmes no propósito, naquilo que Deus ortogou, naquilo que Deus nos compartilhou como responsabilidade para executar.
Olha o que diz o terceiro tópico. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É bem verdade, queridos, que tem dia que se colocarmos a mão sobre uma pedra e orarmos, essa pedra vira pão. Porque a nossa fé está fervorosa, está intensa, está aquecida, está acesa, está forte. Mas tem dia que nós mal conseguimos acreditar que se abrir a torneira da pia vai sair água de lá. Eu estou aqui tentando dizer para você que nós somos oscilantes. Tem dia que estamos bem e tem dias que nós não estamos bem. Tem dia que nós queremos abraçar todo mundo que a gente quer ver na vida. Tem dia que a gente não quer abraçar ninguém. Isso faz parte de nós, da nossa personalidade, do nosso senso de humor, né? Então, nós precisamos associar isso ao nosso campo da fé. Tem dia que nós cremos fervorosamente e tem dia que nós estamos com dificuldade de crer. Nós não podemos usar isso como subterfúgio para levar uma vida sem fé, sem crer. Tem dia, eu torno a dizer, que cremos muito, tem dia que não cremos em quase nada. Isso não pode determinar o final da nossa história, o segmento da nossa caminhada. Ainda que as coisas não andam bem, nós precisamos lutar com todas as nossas forças para continuar crendo, porque a fé é a nossa fé que vai vencer o mundo, como foi bem explicado aqui pelo comentarista, o saudoso pastor Eurico Bergstein. A fé que vence o mundo, essa é a fé que vem de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos aqui então ao subtópico 4, que diz: nesta luta, as armas devem ser espirituais. Eu estou aqui lembrando de alguns queridos irmãos que dizem assim: olha, não me esqueço que o dia que eu batizei, o braço ficou de fora do tanque batismal ou do rio. Ou seja, a pessoa está dizendo: não mexa comigo que eu vou sentar a porrada em você. Essa pessoa, de fato, ela está com problemas na sua conversão. E agora, ela precisa reavaliar as armas que ela está utilizando para pelejar. O autor está recomendando, baseado em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que as armas que devemos usar, elas precisam ser espirituais, e o inimigo nosso não são as pessoas. As pessoas podem até ser usadas pelo nosso inimigo, mas as pessoas não são os nossos inimigos. Elas são usadas, então devemos saber contra quem nós estamos lutando. O tópico 2 diz: o inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Olha só, eu quero fazer aqui uma observação. Quando o inimigo não te derrubar, não te destruir na crítica, na perseguição, na afronta, na batalha que nós enfrentamos, ele vai tentar te derrubar no elogio. É forte o que eu estou dizendo. Se você não ser derrotado pelo inimigo, pelas afrontas que são lançadas pelos adeptos ou pelas pessoas que são usadas por Satanás, você vai correr perigo ao ser elogiado. O que ele não consegue fazer na perseguição, ele tenta fazer com você na vaidade, na soberba. Então, quando você for elogiado, direcione essa honra, essa glória somente para Jesus Cristo. Amém?
E aqui o primeiro tópico diz que agora os judeus estão sendo recebendo a fama de serem fracos. Mas interessante que o apóstolo Paulo diz que quando nós estamos fracos, aí de fato nós estamos fortes. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Que por estar fraco eu estou forte? Não é tão simples assim. Precisamos tentar entender qual é a proposta do texto. E a proposta do texto é que quando nós estamos fortes, nós estamos, a grande maioria das vezes, cheio de ego, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de vaidade. Por quê? Porque eu estou bem, eu estou forte, eu estou poderoso. Mas quando eu estou fraco, quando eu estou a ponto de desviar, como aconteceu com o salmista, que agora Asaf, que ele percebe a sua debilidade, a sua fraqueza, e reconhece a sua fraqueza e se torna forte novamente. Mas a princípio ele achava que estava forte. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante do nosso Deus, quando reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, aqui existe uma força insuperável pelo mundo, a força que vem de Deus. Aí então nós estamos fortes em Deus. Olha só o que diz o segundo tópico. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Quantas pessoas vão escarnecer de nós? Você sabe o que é o escárnio? O que é escarnecer? O escárnio é, você vai fazer alguma coisa e alguém vai vir atrás apagando, dizendo, está errado, não é assim, você está equivocado, mesmo que você esteja debaixo de uma orientação divina, mesmo que você esteja pautado nos princípios da palavra de Deus, alguém vem atrás de você desfazendo, descredibilizando, zombando, ainda que você esteja pautado na palavra. Olha só, trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Querido, você que assumiu uma responsabilidade, fique tranquilo. Você vai ser escarnecido. E que o nosso Deus te dê sabedoria para lidar com o escárnio quando ele acontecer. Olha só o que diz o tópico, ou seja, o subtópico 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Às vezes vão ser confiados aos nossos ombros, ou seja, às nossas mãos, a nossa vida, a responsabilidade de fazer uma tarefa, e a tarefa árdua. Às vezes nosso Deus confia responsabilidades maravilhosas, nas nossas vidas, e às vezes as tarefas não são fáceis de ser cumpridas, mas nós precisamos nos ater, porque o inimigo, ele vai tentar chamar a nossa atenção para o tamanho da dificuldade que nós vamos enfrentar. Olha só, eu lembro de uma frase, de uma expressão que alguém um dia usou, relacionado a Davi. Está lá, o exército todo diante de Golias. Davi chega na batalha para levar alimento para os seus irmãos, e alguém diz assim, Davi, você vai enfrentar o gigante, Davi? Esse gigante é muito grande, ou seja, o problema é muito grande. Esse problema é enorme. Cuidado, Davi. Davi olha nas entrelinhas da história e diz assim, não, de fato, o gigante é muito grande, não dá para errar não, vou acertar de primeira, vou derrubar esse problema na primeira tentativa, e o Senhor deu esse êxito a Davi, e o Senhor também nos dará. O inimigo vai tentar prender a sua atenção no tamanho do problema, mas o problema, de fato, se ele está diante de nós, é porque o nosso Deus sabe que temos habilidade, capacidade para vencer esse problema. Olha o que diz o subtópico 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está aí pensando, mas irmão Caio, por que você está rindo? Eu estou rindo porque o inimigo, para falar ao nosso respeito, ele vai ter que inventar.
Ele vai ter que inventar alguma coisa. Por quê? Estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma orientação de Deus. E alguém para falar de nós vai ter que inventar mentiras, boatos. Porque o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem te dado graça para ser fiel, para se esforçar. E o Senhor tem te guardado as pessoas para falar ao seu respeito, vai ter que inventar mentira. Que o Senhor nos dê graça, assim como lhe deu ao povo judeu. O quinto tópico diz: o inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos, que se tornaram aí uma pedra no sapato do povo de Deus, eles tentaram de todas as formas atrapalhar o bom andamento da obra de Deus. Esdras fala muito a respeito disso em seu livro, aonde o samaritano tenta se infiltrar no meio do povo de Deus, trazendo agora uma miscigenação através do casamento entre samaritanos e judeus. Isso era abominável para Deus, porque Deus não queria que o povo caísse na tentação da idolatria, principalmente. Que as pessoas, o judeu casava com pessoas, mulheres ou homens de outras nações, as pessoas traziam aí seus costumes, sua cultura e a sua religião. Trazia então agora o politeísmo para dentro do povo de Deus, a idolatria e outros pecados mais. Então os samaritanos eram astutos, eles insistiam para tentar prejudicar o bom andamento da obra de Deus. O subtópico D6 diz: o inimigo usa como arma as ameaças. Quantas ameaças eu passei, quantas ameaças eu recebi, quantas ameaças você passou, você recebeu, quantas ameaças. E olha nós aqui, o Senhor nos guardou. Olha só, os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico contra o povo de Deus. Neemias capítulo 4, verso de número 9, fala que Neemias manda que eles se preparassem, porque havia uma ameaça. Então, dentro de uma ameaça, não vamos ficar de braços cruzados, esperando acontecer aquilo que foi proferido, essa ameaça que foi feita. Então, nós vamos nos preparar para enfrentar a ameaça. Lógico que nós não vamos atacar ninguém, mas nós estaremos preparados para os ataques do inferno contra as nossas vidas. Olha só o que diz o tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? O que diz o primeiro tópico? Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Olha, mais importante do que receber um aumento de salário, mais importante do que uma abertura de porta de emprego, mais importante do que um milagre ao seu favor na sua saúde, é você saber que você está debaixo da vontade de Deus. Eu lembro da história de um jovem, ele recebeu a responsabilidade dada por Deus de vir ao Brasil fundar a igreja. E ele morava nos Estados Unidos. Naquela época, o Brasil ele tinha a fama de muito perigoso. Isso há muitos anos atrás. Eu não estou lembrado aqui do nome do jovem. E agora ele recebe essa incumbência, Deus outorga a ele a responsabilidade de vir ao Brasil abrir uma sede, uma filial da igreja a qual ele pertencia lá nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana. E quando ele recebe essa incumbência, um jovem de classe alta, de uma família de alta reputação na sociedade, ele chama a sua família e diz: olha, eu vou para o Brasil porque Deus mandou eu ir para lá para abrir mais igreja, mais trabalhos lá. A família dele reunida disse assim: olha, desiste dessa ideia, porque o Brasil é muito perigoso. Ele responde à sua família dizendo: olha, o lugar mais seguro para se estar é no centro
da vontade de Deus. Ainda que seja com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com guerra, com problema, o lugar mais seguro para se estar, aleluia, é no centro da vontade de Deus para minha e para a sua vida. Você está no centro da vontade de Deus? Deixa aí nos comentários se você tem essa preocupação de estar no centro da vontade de Deus. Os judeus venceram pela oração. Eita Deus! Irmãos, nós estamos vivendo dias em que oramos pouco. A igreja tem pouco tempo de oração dedicado a Deus. Nós estamos orando pouco de fato. Isso é inegável, isso é irrefutável. Não há como falar o oposto disso. Mas eu tenho que dizer também uma coisa para nós. Não há atalhos para Deus. Deus não é brasileiro para quebrar princípio, porque essa é a nossa cultura. Queimar etapas da vida, da história, furar fila, quebrar princípios para se beneficiar. Deus não faz isso. E com Deus há um só caminho, é orar, é na oração. Então o povo judeu venceu. Neemias era um homem de oração. O povo judeu venceu por causa da oração. E o tópico 3 nos incentiva também a orar. Irmãos, eu vos exorto nesse vídeo, em nome de Jesus, vamos orar mais. Eu estou dizendo para você, não estou dizendo, aliás, que você tenha que entrar para dentro do seu quarto, fica lá 2, 3, 4, 5 horas com o seu joelho dobrado. Não, eu estou dizendo que nós precisamos estar em oração em todos os tempos da nossa vida. Seja no trabalho, na escola, no trânsito, na rua, aonde nós estivermos, estar em oração. E devemos, esse tópico, subtópico 3, quando fala de dever orar, nós vamos ter 2 itens aqui, aliás, 4 itens. O item A é que impedir que alguma coisa nos estrove a orar. Nada pode atrapalhar o nosso tempo de oração, a nossa vida de oração. O item B fala que devemos persistir na oração, perseverar. Item C, orar até que venha a resposta. E o item D é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. A nossa vida, ela é medida, a nossa estatura de homem de Deus, de mulher de Deus, ela vai ser medida pelo tempo de oração que dedicamos ao Senhor. Por isso, perseveremos em oração. E se falando em oração, eu quero aqui encerrar esse vídeo pedindo a você, ore em meu favor. E eu estarei também orando aqui em seu favor. Tenho sempre feito isso para que o Senhor abençoe você que tem aqui nos acompanhado através das nossas videoaulas. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Que o nosso Deus abençoe sua casa e a sua família. Grande abraço do seu irmão Caio César. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.